A paz do Senhor Jesus a todos. Eu tô entrando agora, né? Só consegui chegar agora, tive alguns imprevistos. Mas o importante é que eu consegui chegar, né? Nós vamos falar hoje sobre o perigo de perder a esperança, né? Em Lamentações 3, versículo 21, torno a trazer isso à mente. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Em Lamentações 3, versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Perder a esperança é perigoso. Então, tem vários perigos que acontecem quando a gente perde a esperança, né? E agora, na quarta-feira, onde eu trabalho, eu tive a oportunidade de participar, né, de uma reunião com uma psicóloga, Tati. O nome dela é Tati. Depois eu vou mandar para vocês o Instagram dela. E ela falou sobre o Nemo, esse filme Procurando Nemo. E ela trouxe alguns temas, né, algumas reflexões que ao assistir a palestra dela, né, foi me dado esse presente, eu consegui, através dela, entrar, né, no filme e ver e trazer isso para nossa realidade de hoje. Então, eu vou mostrar algumas cenas, né, do Procurando Nemo. Eu vou virar a câmera para poder dar para assistir. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera, né? Isso. Consegui. E agora eu vou colocar, olha. Olha essa foto. Ó. Esse é o Marlon, um peixe palhaço que ele encontrou a Dory porque ele perdeu o filho. Vamos! Eu sou azul natural. Acorda! Dory! E eles estão procurando o Nemo. O peixe palhaço sai para procurar o Nemo, o filho, e encontra no meio do caminho a Dory, uma peixinha solitária que se perdeu quando ela era ainda pequena dos seus pais. Ai, que poeira. E ela tem perda de memória recente e retardada também. Pega a máscara, pega! Você percebe o medo que ele tem? E ela tá brincando, porque o coração dela é puro. Ela não vê a dificuldade ou a maldade que o Marlon vê. Você deixou ela cair? Você deixou cair. Era a única chance de encontrar meu filho e não vai ter outra. Olha lá. Oi, enfejadinho do oceano. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Pra achar a solução, nada, nada. Para de cantar. Aí ela fala que para achar a solução, quando a vida te decepciona, o que você faz? Entra no embalo. Aí, viu? Agora essa música não vai sair da minha cabeça. Foi mal. Aí ela vai bem pro escuro, olha lá, percebe? Ai, alguma coisa me pegou. Fui eu, desculpe. Quem tá aí? Olha lá. Quem poderia ser? Sou eu. Ah, você é minha consciência? Eu sou sua consciência. Faz um tempinho que a gente não conversa. Como vai? Não dá pra reclamar. Que bom. Dory, agora eu quero que me responda. Tá vendo alguma coisa? Tô vendo uma luz. Uma luz? Ah, ali, ó. Ô, consciência, eu morri? Ah, eu também tô vendo. E vamos voltar para cá. Ela fala assim: diante da dificuldade, quando a vida te decepciona, o que você tem que fazer?
Aí ele fala, continue a nadar, 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 pra achar a solução, nadar. E isso não é diferente na nossa vida. Continuar a nadar, né? Em meio às diversidades, em meio aos problemas, a gente tem que seguir, né? E ela não desiste. O peixe palhaço, que no caso é o pai do Nemo que saiu à procura, ele tem, né? Peixe palhaço dá de entender que ele é engraçado, o que não acontece com o Marlon. Ele é um peixe palhaço com medo de muitas coisas, que sai ao encontro do filho, porque o filho foi pego, né, por mergulhadores, e ele precisa trazer o filho de volta. Só que ele tem medo e ele encontra a Dory, que a Dory esquece. A Dory não voltou para casa dos pais dela porque ela não sabe, ela não lembra. E ela, quando encontra ele mesmo sendo meio rude, né, não tendo nada de palhaço, ele traz à memória várias coisas que faz bem a ela, né? E aí, no 40 minutos, Felicidade. Porque é uma coisa... Olha que eu te... Eu vou te pegar. quando chega, Eu não tô enxergando nada. E onde tá? Vem logo aí! Tá legal, legal. Ah, a primeira linha. Eu já morri. ele é uma cena muito interessante. No 40. Para a morte. A Darla chega em 5 dias. Então, o que fazemos? O Nemo é um peixe. O pai do Nemo é um peixe chato. Ele vai conseguir escapar. Ele tem um jeito Vamos todos escapar. de ser. A diferença na vida dele é a Dory, mas ele não vê. Quando chega a dificuldade, o Nemo, o Marlon tenta descartar a Dory, porque ele acha que ela tá atrapalhando a vida dele. Ele não consegue ver o quanto a peixinha Dory faz a diferença na vida dele. E aí ele acha que ela tá atrasando ele, e aí ele não quer mais que a Dory fique com ele. Deixa eu mostrar pra vocês. É muito interessante. Parabéns, eu não me canso de dizer peixe. Legal. Olha só. Aham. É que seria melhor se não pudesse ficar sem mais ninguém. Ok. Entendeu? Sozinho. Aham. Ele tá tentando descartar ela, ó. Mas já pode continuar o seu caminho. Sem mim. Aham. Eu não tô afim de te magoar. Quer que eu vá embora? É que, entendeu? Não dá mais para atrasar. E você é uma daquelas que atrasam. E é uma coisa positiva. Um monte de peixes causam atraso. Quer dizer que você não gosta de mim? Não, claro que eu gosto. E ele acha que ela tá atrasando ele. Ele não consegue ver o quanto de benefício ele tem com ela. Você aí. Olha só. Moça, esse cara tá te incomodando? Eu não me lembro. Tá incomodando? Olha a inocência dela. Escuta, por acaso vocês sabem Aí, meu como irmão, se chega na... a gente tá falando com a moça e não contigo. Escuta, você gosta de imitações? Uhum. Tá bem. Que nem no ensaio, pessoal. Então, o que a gente é? Adivinha? Eu já vi um desses. Eu sou um peixe de nariz que nem uma espada. Espera. Espadarte. Ô, palhação, deixa a moça adivinhar. Dê a bandeja de prata. Olha o que ele faz. Apenas vive. Dá uma olhada na atitude dela. Agora é preciso dizer, não é preciso. Luiz de Camões. Isso é um bom. Quero um endereço, dá para indicar? Quer um endereço? Dá pra indicar?
É sério. Ele fala blá, 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 eu. Porque ele só pensa nele e na dor que ele tá sentindo de ter perdido. Olha só. Eles fazem essa baboseira. Eu tô a quilômetros de casa com um peixe que não consegue lembrar nem o próprio nome. Puxa, que barra. É, e meu filho tá por aí. O seu filho Reno? Nemo. Ah, saquei. Mas não importa, porque não tem nenhum peixe pra me dar uma força nesse mar. Bom, eu vou ajudar você. É só esperar aqui. Pessoal? Que é? Ele tá perturbando outra vez? Não, ele é legal. Pega leve com ele. Ele perdeu o filho, o feno. Algum de vocês conhece Peixe Sherman 42 Wallaby e Sidney? Sidney, é claro. O Ted tem parentes em Sidney, né, Ted? O que é interessante nisso Sabe como chegar é lá? que o Marlon, ele não sabe ser uma pessoa agradecida. Ele não consegue ver o quanto a Dory ajuda ele e quer ajudar ele. Quando ele fala assim, eu tô perdido no oceano, não sei onde o meu filho tá, e eu ainda tô num mar, né, com um peixe que não lembra nem o seu próprio nome. Ela nem percebe que é ela e ela fala assim, poxa, que barra. E aí ele fala, não tem ninguém pra me ajudar. Ele diz, não. Ela diz, espera aí, eu vou te ajudar. Ele tinha acabado de descartar ela, dizendo pra ela que ela não servia pra ele, que ela tava atrasando ele. E aí, na dificuldade, os peixes, o cardume que eles encontram, eles conseguiram descobrir quem o Marley era em atitude, de 5 minutos. Eu vezes eu, multiplicado por eu, que dá eu, só eu. Minha necessidade, meu sofrimento, só eu. Ele não conseguia ver ao redor. Quando ele tenta descartar a Dory, ela chora. E quando o cardume de peixe para ver a Dory, e quando eles perguntam, o que vai acontecer? Como que eu vou fazer? Ele diz, não, espera aí, calma aí, eu vou te ajudar. É inacreditável, porque nós conhecemos pessoas hoje assim, que tem carinho, tem ajuda, e aquele alguém que vai lá, não, você tá sofrendo, peraí, eu também vou ajudar você, né? E a gente vai entrar num tema de autocompaixão. A autocompaixão, né, ela é cuidar de você mesmo. Não é você ter dó, é cuidar de si mesmo. Porque não gostamos que tenham dó de nós. Porque nós sentimos vulneráveis. Quando ele fala, poxa, que dó, coitado daquela pessoa. Ninguém quer estar numa frase, coitado daquela pessoa, coitado daquele, coitado do outro. Ninguém quer estar nessa frase. Ninguém. Sentir compaixão é quando sentimos muito o que o outro sente. É ter hipersensibilidade sobre o problema do outro. Você vai sentir que o outro tem um problema, né? E o que acontece? Você não pode pegar simplesmente o problema do outro, tirar do outro e pegar esse problema pra você. Porque você vai sentir fadiga, cansaço e esgotamento. O esgotamento, ele é algo bem lento, que você não percebe logo no começo. Você só vai perceber ao longo do tempo. Porque quando o seu corpo fala, não vai mais, e você diz, não, lógico que vai dar. Lógico que vai. E você começa a colocar uma sobrecarga em cima dele, que ele não pode. Mas você vai colocando a sobrecarga em cima dele. E aí tem uma hora que ele grita. Ele grita e fala, se você continuar, você vai morrer. E aí é a hora que nós paramos. Porque o corpo já não responde mais. Eu, quantas vezes, pra fazer uma faxina, eu já pensava que eu já tava lá terminando, mas o pé não tinha nem saído mais do lugar. Por quê? Porque o cérebro, diferente do corpo, ele demora muito mais para envelhecer, né, do que o corpo. E a gente fala, vai, e a gente vai. No pensamento, já no corpo não consegue mais acompanhar isso. Não consegue acompanhar isso. O mundo não pode mais nos dar nada. E nem temos mais nada para fazer lá atrás. Em Lucas 9, versículo 62, Jesus, porém, respondeu-lhe,
Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não temos mais nada para fazer lá atrás. Nada do que está lá atrás serve mais para nós. Nós precisamos ajudar uma pessoa que está doente, sim, mas nós não podemos adoecer junto. Não podemos adoecer junto. Lembra do perfil do Salvador? O Salvador abraça tudo, sofre pelo mundo, se prejudica, não consegue resolver, porque tem coisas que vai ser da nossa capacidade, tem coisas que não é da nossa capacidade. Então, tem coisas que Deus vai nos capacitar para fazer, e tem coisas que Deus não vai deixar a gente fazer. E a gente é teimoso, a gente quer realmente, né, fazer. E a gente quer fazer, e o corpo tá dizendo que não vai, então vamos lá, que dá sim. E aí a gente cai num lema, de qual a última vez eu falei, de ser a mulher que a Bíblia diz que você tem que ser. A mulher na Bíblia, ela é um sexo frágil, não entenda frágil com inútil. Mas ela é um vaso que tem que ser cuidado pelo sacerdote, que é o lar, ele é provido, o lar, ele é sustentado pelo sacerdote. Responsabilidade é dele, da família, do lar, das pessoas, é dele. Foi Deus que disse. Quem foi que disse? Deus disse isso. Então, eu quero que você hoje fale para você mesmo o que você diria para você, o que você falaria para você se você encontrasse uma pessoa que ela não estivesse bem e você gostasse dela e ela estivesse passando por um problema, né? E esse problema você sabe que não é fácil. Quais são as 3 frases que você falaria para essa pessoa? Como você acolheria? Quais seriam as palavras que você usaria para acolher essa pessoa? Você ama essa pessoa que está com problema. E o que você diria para ela? Eu fiz 3 frases. Eu diria para ela: não há problema ou situação que dure eternamente. 1000 anos é como um dia para Deus. Todo deserto não é para matar, e sim para te fortalecer. A segunda frase eu diria: Deus nos capacita para fazer o possível. E é com fé em Deus, tudo é possível para quem nele crê. E a terceira frase que eu diria para ela seria: Deus nos prova para nos aprovar. Ele nos capacita para que através de nós venhamos a ser instrumentos para curar os outros. Primeiro Deus nos cura, para curar através de nós. Isso é o que eu diria para ela. Agora, esses 3 conselhos que eu dei para ela, eu daria para mim? Porque a gente dá para uma pessoa que está precisando, a gente acolhe, a gente cuida, a gente tenta dar um melhor. Mas quando o assunto sou eu daria esses conselhos para mim? Eu daria esses conselhos para mim? Faça você os seus 3 conselhos que você daria. E depois que você der esse conselho para essa pessoa que você ama, pergunte para você se você daria esses 3 conselhos para você também. Eu disse que para mim eu daria esses 3 conselhos. O problema é que nós não nos cuidamos. Nós não paramos. Nós queremos o tempo todo continuar prosseguindo. E tem hora que é hora de parar. E tem hora que é hora de prosseguir. A peixinha Dory, ela perdeu os seus pais quando era pequena. E ela se esquece com facilidade. E foi um meio que ela encontrou, né, no subconsciente, de não sofrer constantemente. Porque se ela esquece, então ela esquece de sofrer.
Mas tudo isso acontece porque o Marlon não sabe ser o palhaço que ele tem que ser, e a Dory vive em busca de algo que ela não sabe, porque ela tem medo de viver de novo e doer. Nosso cérebro, ele tem mecanismos que é o que ele faz? Quando a gente tem muitas dores, ele mesmo, pra gente não auto se destruir, ele cria mecanismos pra gente não sofrer. Então ele põe no esquecimento. Tá totalmente esquecido? Não, não tá totalmente esquecido. A Dory, ela vê uma busca, ela vê que ela quer ficar com ele e ela quer somar. Mas o Marlin, que é o pai do Nemo, ele não quer. Ele só quer usar ela para ele achar o filho dele. Não existe sentimento no Marlin. Só existe sentimento na Dory. E a Dory, por ser tão inocente, ela não liga. Tanto que quando o Cardume vê aquele monte os Cardumes vê o Marlon, ele diz assim, blá, 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 eu, blá, 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 eu, por quê? Porque o Marlin só pensa nele, e agora no filho dele, né? Mesmo, só você vê a sua dor e só você vê a sua busca. Precisa dos outros, mas não dá valor. Se já cumpriu ou já usou o que precisava, o Marlin descarta a Dory. Enquanto ele precisa da Dory, ele usa. Quando ele vê que a Dory não pode mais dar nada para ele, ele acha que a Dory não pode dar mais nada para ele. Ele tenta descartar a Dory. E a Dory, que o Nemo desprezou, o Marlin desprezou, se preocupa com ele, mesmo depois de ter sido jogado fora. E pergunta para aqueles a quem querem ajudar ela, para ajudar ele. A ajuda dos Cardume é para ele. O que está acontecendo? Por que você está chorando? E aí eles tentam fazer ela rir. E ele fica assim, não, mas eu quero achar o meu filho, eu quero isso. Aí ele fica, blá, 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 eu, blá, blá, blá. E aí ela podia pegar e ir embora com o Cardume. Não, quando na verdade ela quer ajudar ele. Eles falam que quando chegarem, e logo depois eles vão dar instruções para chegar a Sidney, porque ela pergunta. E aí eles falam para ela, quando vocês chegarem à funda para nadar, não nade por cima, nade pelo meio. Mas a Dory, ela esquece. E o peixe, Marlon, não dá ouvidos para ela. Quando ela fala assim, confia em mim. Aí ele fala, confiar em você? Confiar em você? Não. Aí ele faz ela esquecer de novo. E aí eles vão e nadam por cima. E lá por cima, eles encontram um monte de águas vivas. E a água viva queima. Quando ele encosta, queima. A água viva queima. E aí eles falam pra ela assim, ele fala assim, aí ela vê aquilo uma brincadeira e começa a pular em cima das águas vivas. Aí o Marlon vê que em cima das águas vivas não queima. Então fala pra ela, vamos brincar? Vamos brincar de ver quem consegue chegar, mas não vale tocar nos tentáculos, só na parte de cima. E ela vai, e ela aceita. E logo depois que eles tentam sair daquela fenda para poder passar adiante, o que eles fazem? A Dory se queima muito. E por ela não ter vivido numa némoa, ela acaba desmaiando. E aí o Marlin vai ajudar ela. E eles encontram a corrente que eles precisavam para chegar a Sidney através de um monte de tartarugas. Mas o interessante disso, no filme, é que não dá para achar o Nemo sozinho. Não dá para você andar sozinho. Você tem que andar com alguém sempre do teu lado, que te ajude, que profetiza a mesma fé que você, aquele que tá ali para te lutar com você, porque hoje em dia, se você falar, vamos lutar junto, você tem que ver quem, porque falar, não, tá bom, mas é o primeiro obstáculo, te deixam para trás, ou te descartam. E isso acontece muito hoje. Não vem de agora, vem de muito, muito e muito tempo. Então, se a gente não parar para olhar, se a gente não parar verdadeiramente para ver,
Aonde nós estamos entrando? O que nos pertence e o que não nos pertence mais. Quando ele encontra as tartarugas, e tem a tartaruga lá, que é o pai, quando o filhotinho tá para nascer, eles deixam ele na praia e espera eles vir nadando. E o Marlon fala para ele assim, mas você não tem medo que eles não voltem? E ele pega e fala para ele, não, isso é o curso da vida. Eu vou esperar, eles vão voltar. Porque o Marlon criou o filho dentro de uma anêmoa e não queria que o filho saísse nem para ir para a escola. Tinha medo do oceano, tinha medo de tudo. Quando o filho é perdido e ele é pego por um mergulhador, o que acontece? Assim que ele é pego por um mergulhador e ele vai parar num aquário, quando ele tá lá no aquário com os peixes, ele diz assim, seu pai tá lá fora te procurando. E ele diz, imagina, meu pai tem medo de tudo, meu pai jamais entraria nesse oceano para me buscar. E ele acha que o pai dele não iria. Por quê? Porque a vida inteira ele tentou proteger ele de algo que ele não podia não viver. A autoproteção demais, muitas vezes, ela mumifica as pessoas de andarem. Ela mumifica. E isso é muito ruim. Isso é ruim demais. O pai do Nemo, o Marlon, disse para a tartaruga, como que você sabe a hora? Ele diz, eu não sei, eu só faço. Então é mesmo que Deus, porque Deus fala que a gente não está criando filhos para nós estamos criando filhos para o reino dos céus. Nada do que tem aqui é nosso, tudo é nos emprestado para cuidarmos. E vamos dar conta de tudo isso no final. Vamos dar conta dos atos que fizemos, dos atos que não fizemos, do que falamos e do que não falamos, do que era pra gente fazer e a gente também desistiu de fazer. Vamos dar conta de tudo isso, tudo. O pai do Nemo é um peixe palhaço, mas ele não há alegria nele. Dory é um peixe, a Dory ela não é um peixe palhaço, mas ela tem um coração nobre. Pede para o pai do Nemo contar uma história. E aí o Nemo começa a contar a história do filho. E quando ele está contando a história do filho, sabe que história, você conta um conto, que tem mais um conto, outro conto, quando você vai ver a história tá lá. O que acontece? Ele começa a contar a história de como ele estava, como que ele perdeu o filho dele e como ele estava procurando. Essa história ele começou a contar e um começou a contar para os outros, né? No caso, Siri, a baleia e assim vai. E ele começa a história começa a correr. E essa história chega até o Nemo, que está dentro de um aquário. Porque uma garça que gosta de extração de dentes vai até lá falar com os peixinhos que estão no aquário. E ela começa a contar. E ela chega lá e o Nemo está totalmente sem esperança no aquário. Eles querem tentar fugir, tem até um plano perfeito para eles fugirem. Eles tentaram fazer com que o Nemo entrasse nesse plano, mas o Nemo não conseguiu. E quando ele escuta que o pai dele está enfrentando um oceano, que ele encontrou tubarões, ele encontra tubarões junto com a Dory. E aí o que acontece? Eles entram num programa de que peixe não é para comer. Tudo isso através da Dory, porque ela tem uma inocência no coração e ela é nobre, ela quer ajudar. Ela esquece do problema dela, ela esquece da vida dela para ela cuidar da vida do outro. Quantas pessoas você conhece, eu e você, que são assim? Quantas que esquece? Deixa a sua trajetória, deixa a sua vida, deixa até mesmo o seu viver para cuidar da vida do outro. E a Dory faz isso. E ela vai o quê? Em busca. E ela começa a buscar junto com ele. A história, então, começa a correr o oceano. E chega até o Nemo. Quando ele diz assim, seu pai atravessou o oceano. O seu pai explodiu tubarões. O seu pai nadou com tartarugas. E o seu pai tá vindo te buscar. E ele fala, meu pai, não pode ser o meu pai. Ele diz, o Marlin, o peixe palhaço. Ele grita, é meu pai, ele é meu pai. Ele tá vindo, ai que bom que ele tá vindo, não sei o quê. E aí logo ele se anima, o que ele faz?
ele vai lá pro aquário e tenta colocar a pedra para poder fechar, para aquele plano que antes não tinha esperança nenhuma, porque ninguém ia vir buscar ele, agora fosse concretizado. E o que isso deixa de lição pra gente? Que quando a gente pensa, quero mais, Senhor, tô cansado, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, não aguento mais nada, não aguento mais não sei o que, não aguento mais isso. O Pai não desiste de nós. O Pai fala, não, peraí, eu vou atravessar o oceano, vou atravessar o deserto, eu vou atrás. Eu vou atrás do meu filho. Eu vou atrás do meu filho. E ali cria um ânimo nele e fala, não, vamos parar esse aquário para que ele fique sujo, para que ele coloque a gente num saco. Porque ele já tinha um plano que era parar o refrigerador do aquário, para o aquário ficar sujo. E quando o aquário ficasse sujo, eles iam ter que limpar. E eles iam colocar eles dentro de saquinho. E quando eles fossem colocados nos saquinhos, eles iam rolar até a janela e iam se jogar. Porque eles dizem que toda a água dá no esgoto. Todo esgoto dá no mar. Essa é a frase. Todo esgoto dá no mar. Então, eles tinham um plano. E agora esse plano parece maravilhoso. Porque ele ouviu que o pai dele está vindo buscar ele. A mesma coisa somos nós. Quando ouvimos que Deus apostou em nós. Porque nós somos criatura e nós somos feitos pelas mãos do Senhor. Ele é o Criador. E quando ele diz, filha, vai, filho, vai, eu tô contigo, eu vou contigo até o final, ele acreditou em ti e acreditou em mim. E quando você fala, não vou, você está dizendo para Deus que ele não sabe o que ele está fazendo. Que ele está investindo num projeto falido, que não vai dar certo. Mas se ele é rei, é Deus, é pai, é criador, é dono do universo, por que não vai dar certo? Se ele confiou em você, ele nos capacita para fazer. O problema é prosseguir, o problema é acreditar. Profetas na terra não faltam. O problema é eu aceitar essa palavra como minha. Ou aceitar ela e dizer, não, eu quero viver isso. Eu vou viver isso. Isso é o mais difícil. No versículo, quando eles chegam a caminhar no 1, e é maravilhoso, porque o Marlin tá aprendendo a viver com a Dory. Ele tá aprendendo, ele não sabe viver com ela. A vida que ele tinha na Nemo era uma vida aparentemente tranquila, mas ao mesmo tempo era uma vida sem aventuras. É uma vida que não dava nada para ele. Nada, nada. Existe o medo que nos paralisa. E existe o medo que... Esse medo que paralisa, ele não é um medo de Deus. O medo de Deus é aquele da prudência. Se você for ali, você pode se machucar. Então vamos procurar um jeito de fazer com que a gente chegue ali, né? E faça. E aí eu vou mostrar a frase que ele vai contar. É muito lindo. Vale muito a pena. Uau! Que pai mais Olha legal. só, ele está procurando você, minhota. Deixa eu só voltar. Tá quase chegando aqui, em Sydney. Que pai mais... Ó. Fica olhando. Ele tá triste, ó lá. Colocou ele em perigo, ele não tinha conseguido passar pelos tubos. Desculpe não poder te levar de volta para seu pai. Aí olha o que ele fala. Esse é o peixe que ele gosta de dentista lá. Pois é, um jeito novo de extrair dente. Olha só. Ai, essa garotada. Olha. Ainda bem que eu extraí o dente certo, né, primeiro? Ah, Nigel, acabou de perder uma extração. E ele já rompeu os ligamentos periodontais com a alavanca? Ah, deixa pra lá. Nemo, cadê o Nemo? Eu tenho que falar com ele. O quê? O quê? Seu pai tá lutando contra o mar inteiro procurando você. Meu pai? Jura? É, viajou centenas de quilômetros, lutou contra tubarões, águas-vivas e todo Tubarões? tipo de... Não pode ser ele. Será? Qual é o nome dele? É de peixe esportivo. Atum, truta... Marlin? É isso aí, Marlin, o peixinho palhaço do Recife. É o meu pai! Ele lutou contra o tubarão!
Eu soube que foram 3. 6 tubarões? 4.800 dentes. Depois que você foi levado pelo Mike Nelson ali, seu pai seguiu o barco feito um doido. Jura? Ele nadou e deu o maior duro, mas foi capturado por 3 tubarões enormes. Ele explodiu os 3 e mergulhou milhares de metros e foi perseguido lá por um monstro com dentes enormes. Prendeu o monstro numa pedra e o que ele ganhou como recompensa? Ter que brincar com uma floresta de águas vivas. Mas agora está viajando com uma porção de tartarugas pela corrente leste australiana. E me disseram que está quase chegando aqui, em Sydney. Que pai mais Viu legal. só? Ele está procurando você, minhoca. Olha, ele não acredita e quando ele vê isso, Ele está nadando pro filme. ele vai lá Talvez não. para poder parar. Ele disse: meu pai tá fazendo a parte, agora ele precisa que eu continue. A gente vai te ajudar. E olha lá, e agora ele é movido pela força. Tem alguém me buscando. Minhoca, você tá legal? Tá me ouvindo, Minhoca? Remo, dá pra me ouvir? Dá pra te ouvir. Minhoca, você conseguiu? Percebe que ele Muita coragem. não acredita. Mas quando ele tinha desistido, mas quando ele vê que o pai está procurando ele, o pai atravessou, águas vivas, tubarão, o oceano inteiro para buscar o filho dele. Ele pega e toma uma atitude. E é isso que nós temos que também ter, uma atitude. O pai, ele tá buscando a nós. Ele diz: filho meu, filha minha, eu tô com você. Prossiga, continue, não desista. Não desista, não desista. Logo depois o Marley encontra uma baleia e ele é engolido pela baleia, junto com a Dory. E quando ele tá lá na baleia, né, e a baleia já engoliu eles, ele fala: não, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. E a gente vamos cair em Jonas. Lembra de Jonas? Jonas 2. Jonas 2, do 1 ao 10. Tem que colocar o óculos porque eu não enxergo. Jonas ao ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas de um peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Agora Jonas queria ver o Senhor. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos na terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vã deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, e que votei e pagarei do Senhor que vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas à terra. Você percebe que tudo houve ao mandar de Deus, menos os jumentos que somos nós. No ventre de um peixe, ele foi salvo. No ventre do peixe, Deus escutou a oração dele. E ele escuta as nossas orações. Ele sabe, e eu caio em Pedro, porque Pedro foi o primeiro a dizer: Senhor, jamais te negarei, Senhor, jamais te abandonarei. E Pedro não estava mentindo, ele só não sabia verdadeiramente quem ele era. Ele não sabia as fraquezas. E quando nós não sabemos as fraquezas, nós somos vulneráveis. Precisamos
lembrar para nossa tristeza, para nossa angústia, para nossa tempestade, para os nossos obstáculos e falar: quem prometeu na nossa vida é fiel para cumprir. Trazer à memória aquilo que me traz esperança. Trazer à memória aquilo que me traz esperança. É isso que temos que fazer. Trazer à memória o que nos traz a esperança. Lamentações 3, versículo 21. Torna a trazer isso à mente. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Porque a perda de esperança, ela é muito perigoso para a nossa alma. Ela é perigoso. Lembra, a gente não pode ser salvador. Salvador é Jesus Cristo. Nós não podemos perder a nossa salvação para ganhar outra. Porque a nossa salvação, ela tem que... Jesus veio, nos salvou. E quando ele nos salva, nós temos que pegar a nossa coroa, colocar na cabeça e amarrar. Porque muitos vão tentar nos tirar a coroa da salvação. As pessoas hoje em dia não estão mais preocupadas em roubar coisas, e sim roubar pessoas de Deus. Esperanças, ladrões de esperança. Não permita, porque vem de sapatinho de algodão. Depois, quando você perceber, já levou tudo. Então não permita que isso aconteça. E a história do Nemo corre o oceano afora. E o filho que estava sem esperança por conhecer o pai, que antes ele conhecia, antes dele sumir, agora cria forças para sair de lá e reencontrar seu pai. Perceba que juntos, unidos, somos fortes em Cristo Jesus. Existe o medo que nos ajuda a sobreviver, porém o medo que te paralisa, esse medo não vem de Deus. O pai, ele não desiste. E quando ele é engolido pela baleia, ele tenta de tudo para sair. E a Dory fala assim: não, mas a gente vai sair. E aí ela começa a falar baleiês. E ele fala para ela: você não sabe falar baleiês? Ela fala: eu sei. Vamos. Aí a baleia fala assim: ó, ou o que eu ouvi é pra gente ir pro fundo, ou tá dizendo que é pra gente morrer. E aí ela fala assim: confia em mim, vamos fazer isso que vai dar certo. E aí a primeira vez quando ela disse confia em mim, o Marlin não confiou. E aí quando ele fala de novo, confia em mim, ela passou com ele sobre as águas vivas e se queimou. Aí ele olha para a marca e ele acredita. E aí ele faz o que a Dory fala. E eles saem da baleia juntos. E é maravilhoso isso, né? E aí, eles estão perto, muito perto de chegar. Eles já estão perto de Sydney. O Nemo, no passado, ele não sabia viver. Quando ele descobre que a mesma notícia que correu, que ele estava atrás do seu filho, que ele estava, e o seu filho estava vivo, chega uma notícia no oceano de que o filho dele morreu. E quando ele ouve isso, ele já desiste. E ele fala para a Dory assim: ai, agora eu preciso ir embora. Obrigada, só cheguei até aqui porque você me ajudou, mas agora eu preciso ir embora. E ela diz assim pra ele: não vai. É que você faz parte da minha família agora. É que com você eu sou melhor. Quando você tá na minha vida, eu sou melhor. Mas o Marlin, mais uma vez egoísta, fala: mas pra mim não dá mais. E ele vai embora. E a Dory fica ali preocupada, porque agora o Marlin sumiu e ela não achou o Nemo. E ela tá procurada ali, quando de repente o Nemo aparece. E ela diz: você tá procurando o quê? Ele fala assim: tô procurando o pai. E você tá procurando o quê? Ela fala assim: não sei. Eu sei que eu perdi algo muito importante, mas eu não sei o que é. E ele fala: então vamos procurar junto? Vamos. E quando eles saem pra procurar junto, ela lembra. Quando ela vê um nome escrito Sydney, ela lembra. E ela fala assim:
e você é o Nemo. Eu conheço seu pai. O seu pai? Aí vamos procurar. E ela entra de novo na mesma jornada de agora procurar o pai. Pra falar pra ele, olha, a esperança que você perdeu, peraí, eu tô trazendo de volta. Ela existe, eu não falei pra você, ó, eu tô trazendo de volta a esperança. A mesma coisa é o Senhor. Quando a gente fala, não dá mais, Senhor, estamos acabados, já tá assim. Aquela situação que não tem mais jeito, aquela vida que não tem mais jeito, aquilo que tá acontecendo não tem mais jeito. Ele fala, não, peraí, eu tô no controle. Tudo isso aconteceu, não foi para te matar, não foi para tu perder a esperança, foi só para você olhar com um olhar diferente, para você olhar com um olhar, né, que antes você não via. É para você crescer, não é para te matar. E eles vão e correm atrás do Marley para poder mostrar para ele, olha aqui a esperança. Olha só, viu como é importante você me ter na sua vida? Formar a família e não descartar, porque hoje em dia o descarte é tão fácil, tão rápido e tão triste, né? E eles mudaram a vida, mudaram o comportamento. Tem uma frase que ele fala assim pra Dory: eu prometi pro Nemo que nada ia acontecer com ele. Aí a Dory fala, nada? Estranho. Ela fala, engraçado. Como que você promete porque não vai acontecer nada com ele? Se não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Então como que ele vai viver? Não é justo fazer isso com ele. Isso quer dizer, você está privando ele de viver, você está privando ele de crescer, você está privando ele de estar no lugar onde Deus quer que ele esteja, de passar por aquilo que ele tem que passar, não para morrer, mas sim para ficar mais forte em Cristo Jesus. Ele diz, não é justo você fazer isso com o Nemo. Isso não é coisa de pai. Porque a gente acha que pai só vai dizer pra gente amém. Você quer isso, filho? Então toma. Você quer aquilo? Então toma. Você quer ir pra lá? Então tá. E não é isso. Deus não quer isso. Ele quer que nós venhamos a crescer na sua presença. Ele quer que nós venhamos, ele nos capacita, né? Pra gente poder ajudar e a curar. Porque se eu não estiver curada, como que eu vou curar? Se eu não crescer, eu vou continuar naquela mesma. A gente cai em José, que não queria sair da casa de Potifar porque estava bom. Na prisão ele queria sair. No nosso deserto a gente também quer sair. A gente não quer ficar lá. A gente quer sair de lá. Mas é isso? Isso vai fazer a gente crescer? Não. A gente gosta de ficar confortável. É maravilhoso. Mas isso não traz crescimento. E o Senhor, desde que Jesus começou a andar na terra, ele fala que há mudança, que a gente tem que mudar. Ele andou na terra para as pessoas mudarem. E quando o Nicodemo falou, como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou, velho, entrar no ventre da minha mãe? Nascer de novo. Mudar. Enquanto estamos vivos, a oportunidade de mudar, arrepender de verdade e voltar. E voltar de novo. Voltar. Antes, quando toda essa jornada termina, e ele encontra o Nemo, e o Nemo encontra o Nemo, a Dory encontra o Nemo, e ela perde o Marlin, e aí quando ela encontra o Marlin, e ela a Dory pega e dá o Nemo pro Marlin, e eles se abraçam, só que juntos eles estão passeando num cardume, e quando chega nesse cardume, tem uma rede de pesca, essa rede de pesca pega todos os peixes, inclusive a Dory. E aí o Nemo vê e fala, não, vamos salvar a Dory. Ele diz, não. E ali, quando a Dory está sendo levada por aquela rede, o Nemo vai lá dentro e fala assim, vocês têm que nadar para baixo, vamos nadar para baixo. E aí o Marlin fala, não vou te perder de novo. Ele fala assim para ele, pai, confia em mim, fala para os peixes para nadarem para baixo. Aí eles falam, olha, o meu filho disse, nadem para baixo, continue a nadar. É o começo do filme, quando ele encontra a Dory, e a Dory fala, a dificuldade apareceu? Tá com obstáculo? Quando a vida já diz para você que nada dá, o que você faz? Continue a nadar, nadar, para achar a solução, nadar. E a mesma coisa acontece no final. E eles começam a nadar para baixo,
continue a nadar. Aí quebra a rede de peixe, só que o Nemo tá lá, junto com a Dory para ajudar. E aí o Nemo pega e fica caído. Quando todos os peixes saem, a Dory também sai, o pai vê o Nemo lá. Aí ele vai lá e pega, e ele fala assim, o papai tá aqui. E aí ele acorda. E agora vão para casa o Nemo, a Dory e o Marlin. E agora o peixe Marlin é um peixe palhaço de verdade. A sua alma voltou a ficar alegre porque ele encontrou o filho. E agora ele tem uma família, que é a Dory. E agora eles fazem parte de uma família juntos. Unidos eles fazem uma parte. E assim é o pai com a gente. Ele não desiste de nós, ele luta. Ele não desiste. Ele não desiste de nós. Ele fala, continue. Continue. Eu apostei em você. Ah, mas não importa, eu apostei em você, eu acreditei, eu tenho plano, eu tenho projetos, eu tenho na sua vida. Então, pra gente terminar, eu quero que você responda pra você mesmo, né? Na sua casa, no seu conforto com Deus e no seu agir com Deus. Você se considera merecedora de ser amada por Deus? Pelas pessoas ao seu redor? Por quê? Como o medo limita a sua vida? Em quais lugares você se segura hoje? E como são esses lugares? E esse daqui é um lugar maravilhoso para mim, porque em pensamento eu consigo ir. Tem um lugar que eu me sinto tão bem quando eu me sinto aflita e muitas vezes sem nem saber pensar. E aí, muitas vezes a gente sente medo, sente angústia, não sabe. Mas o lugar mais maravilhoso de ir, eu vou parar lá na Praia Grande, num quarto no oceano. Olho para dentro de um berço. Dentro daquele berço tá o Luiz Fernando. Aquele rosto, aquele mesmo rosto pequeno, aquela mesma imagem que traz segurança. Aquele é meu lugar mais maravilhoso de ir. Quando eu vou para lá, parece que tudo passa. Parece que tudo some, o medo some, tudo desaparece. E o outro lugar é quando eu tô na minha casa hoje. Eu tô na minha casa, eu tô com meu esposo. E pela primeira vez é a minha casa, porque eu só fui ter uma casa quando realmente eu encontrei a Cristo e Deus me deu um homem de Cristo, um homem de Deus. E eu posso chegar na minha casa e eu posso repousar no peito dele, e ali é o meu segundo lugar de repouso. É o meu segundo lugar de paz. É o lugar mais seguro, mais maravilhoso. E o meu terceiro lugar é onde eu vou à casa do Senhor. Lá eu posso flutuar às vezes, pular, andar, correr. Que embora eu possa estar morta de cansada, mas é maravilhoso. É maravilhoso entrar ali e sentir a presença de Deus, de louvar. E por mais cansada e com dor que eu possa estar, eu posso voar naquela igreja. Que aqui no Continental eu posso voar. Eu posso correr. É um lugar maravilhoso de eu estar. É o meu lugar. É o meu terceiro lugar mais seguro. Qual é o seu lugar mais seguro? Quais são os seus lugares mais seguros? E como são esses lugares? O quarto, se você costuma se comparar com outras pessoas, você se compara com pessoas que são emotivas ou com pessoas que são não emotivas? E por quê? Quinto, você cuida mais de você ou você cuida mais dos outros? E por quê?
Sexto, se precisar convencer outra pessoa do seu próprio valor, o que você falaria a respeito de você em sua própria defesa? Sétimo, porque é importante aceitar a imperfeição. 8. Você ama mais a si mesmo ou aos outros? Por quê? 9. O que você costuma fazer de bom para você mesmo? 10. Como você pode lidar de forma mais generosa com o que você sente e com o seu corpo? 11. Quando você se critica de forma dura e grosseira, como você se sente? E eu encerro aqui falando algo dessa semana, que eu me critiquei, me puni, me julguei, me sentenciei e já estava colocando eu na cruz. Quando uma palavra veio, que Deus falou pro meu esposo falou para mim, que foi: por que você está se condenando tanto? Você não acha que você está ouvindo uma voz que não é a de Deus? Para você se martirizar tanto assim? Lembra do óculos do outro? O óculos do outro não serve pra gente. A lente dos olhos do outro também não serve pra gente. Então olhe com a sua lente, com os seus olhos, para a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, porque esse sim é fiel para prometer e para cumprir aquilo que ele prometeu. Então que nesta noite a gente venha a ser melhor. E quando vier a dificuldade, continue a nadar, nadar, para achar a solução, nadar. Continuar a nadar na direção que Deus nos dá. Porque Deus dá direção, Deus dá direcionamento, Deus dá destino. A gente não anda com Deus, não sei, seja o que Deus quiser. Não, tem um plano para Deus. Nas nossas vidas tem um plano que Ele nos deu. Então siga o plano de Deus, a lente de Deus, os óculos de Deus, a visão de Deus. E pare para pensar em tudo isso. Pare para pensar quem você é. Pare para pensar e se colocar também. E se cuidar e se amar. Você não vai conseguir salvar o mundo inteiro mesmo, porque o mundo Deus já condenou. O que você salva, você é as pessoas que estão nele. E as que querem. Então, identifique. Faça diferente hoje. Não teve um fundo musical hoje, porque é sobre o Procurando Nemo. Assista o filme, é da Disney, é um filme Procurando Nemo. Depois tem o Procurando Dory, que eu assisti, e é muito bom, porque ele vai contar a história da Dory, que a Dory pequenininha se perdeu dos pais. Ela tem uma necessidade tão grande de ser aceita, de ajudar, de fazer com um coração bom. Então dê valor para as pessoas boas que estão do seu lado, que Deus coloca na sua vida. Dê valor a isso. Dê valor. Porque depois de que perder, dizer, era tão bom, era tão maravilhoso, mas quando estava vivo não fez nada disso. Não gastou tempo, não cuidou, não amou, não falou. E se perdeu. E não dá para voltar. Só dá para fazer algo enquanto está vivo. Depois que morre não dá para fazer mais nada. Porque nós não podemos mais fazer nada. Nós podemos orar enquanto está vivo. Nós podemos clamar enquanto está vivo. Nós podemos pedir, né, que mude enquanto está vivo. Nós podemos também amar enquanto está vivo. Cuidar enquanto está vivo. Se importar enquanto está vivo. Fazer enquanto está vivo. Depois que não estiver mais vivo, isso não é mais possível. Amém? Então vamos orar para que a gente possa terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa rica oportunidade.
Obrigada, Senhor, por esse conhecimento, Pai, porque a conhecimento, a sabedoria, quando vem de Ti, ela não acrescenta dores. A Tua palavra diz que por falta de conhecimento o Teu povo peca. Que nesta noite, Senhor, os olhos venham se abrir, as escamas dos olhos, que nós venhamos verdadeiramente entregar a nossa vida a Ti, que nós venhamos, Senhor, meu Deus amado, a fazer o melhor, que nós venhamos a crescer, Pai. Não importa se no deserto, na tempestade, no tsunami, o importante é que em todas elas o Senhor está, até a eternidade, de eternidade em eternidade, para todo sempre. A Tua promessa, ela não se finda aqui. A Tua promessa é eterna. A Tua promessa não tem fim. Que nós venhamos a confiar, crer, continuar a nadar na Tua direção, Pai. Em meio às dificuldades, nós vamos nadar na Tua direção, ainda que não entendemos, mas é na Tua direção, no endereço, Pai, da eternidade. O endereço, ele tem que ser os Teus braços, ele tem que ser os Teus pés, o endereço da nossa vida, nós temos que nadar diante da morada celestial. É ali, Senhor, que nós temos que chegar. Continuar a nadar, mesmo que aparentemente pareça que não dá, porque o oceano é enorme, porque tudo é muito grande, mas nada é maior do que a Tua presença, nada é maior do que Tu, Senhor, e nós somos Teus. E nesta noite que Tu venha alcançar corações, nesta noite, Senhor, que haja mudança, que haja, Senhor, meu Deus amado, um novo rumo nas nossas vidas, uma nova direção, Pai, dada por Ti, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós deitamos, Tu nos guardaste. Nós levantamos, Tu nos deste o ar para respirar. Bendito seja, louvado seja, agradecido seja o Teu santo nome, Pai. Que Tu venha, Senhor, fazer o melhor. Que Tu venha alcançar e ir, Senhor, onde nós não podemos ir, Pai. Que Tu venha, Senhor, com a cura, Pai, nos hospitais. Pai amado, Jesus poderoso, que Tu venha, Senhor, meu Deus amado, meu Deus, fazer o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, meu Deus amado, porque, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Muitas vezes o que nós queremos, Senhor, vai nos matar, então não nos permita, Senhor. E que a Tua vontade, ela prevaleça, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações e principalmente sobre as nossas visões, Pai. É o que Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. E a paz do Senhor Jesus a todos. Amor da minha vida, bora comer?